Bom, nós vamos ver agora uma última abordagem, né, para se quantificar movimento de corpos rígidos no plano, né, usando agora sistemas móveis, né, transladados e rotacionados, né. No caso anterior, a gente tinha analisado o caso de translação pura do sistema de coordenadas. No caso anterior, um vetor que era representado nesse sistema móvel de coordenadas ou no sistema fixo tinha exatamente a mesma representação, né? Então a coisa vai mudar um pouquinho agora porque nosso sistema de coordenadas móvel ele está rotacionado e frequentemente essa rotação está acompanhando o movimento de rotação de um corpo rígido. Tá? Isso aqui vai ser particularmente interessante, né, em sistemas com movimento rotativo, obviamente, né, aliado ao movimento relativo do mesmo. Então, nesse caso aqui, a gente está considerando um corpo rígido qualquer, né, desenhado aqui. Esse corpo rígido aqui, a gente vai usar, na verdade, dois sistemas de coordenadas diferentes. Um sistema fixo inercial XY maiúsculo, né, centrado aqui na origem nossa, né, em O. E um sistema móvel, que a gente está chamando aqui também de X1, Y1. Sistema móvel aqui. Beleza. Nesse corpo rígido aqui, a gente está definindo dois pontos específicos aqui de análise. Um ponto chamado B e um ponto A. Esses dois pontos são pontos arbitrários nesse corpo rígido. São pontos quaisquer aqui no nosso caso. Para definir a posição do ponto B, né, a gente está colocando um vetor chamado RB. E para definir a posição do ponto A, a gente está definindo aqui um vetor RA. Tá? Isso aqui está trocado, tá? É só fazer essa conversão aqui. Então, RA e RB estão denotando a posição absoluta desses pontos. Centrado aqui no nosso ponto A, a gente tem um sistema móvel de coordenadas, tá? X1, Y1, que ele está rotacionado de θ graus, θ radianos, em relação ao nosso sistema fixo. Né? Então ele está levemente angulado de θ aqui. Esse ângulo θ, ele pode ser, a depender de como você define esse sistema móvel, ele pode ter um movimento, né, solidário ao movimento do próprio corpo rígido. Normalmente é o que a gente faz aqui quando a gente declara, né, esses sistemas móveis. Então, no nosso caso aqui, esse sistema móvel X1, Y1 está acompanhando o movimento angular θ do corpo rígido, e ele vai ter o quê? Uma velocidade angular ômega, aqui ômega maiúsculo, né? E uma aceleração angular maiúsculo ponto. Então, θ é a angulação instantânea do nosso sistema móvel de coordenadas, é a velocidade angular desse sistema e ponto é a aceleração angular do sistema de coordenadas. Tá? Eu enfatizo que essas grandezas representam o movimento do sistema de coordenadas porque não necessariamente são o movimento angular do nosso corpo. No entanto, geralmente a gente define o θ, o e o ponto como acompanhando o movimento do nosso corpo rígido aqui, o movimento de rotação do corpo rígido. No nosso sistema móvel, baseado no sistema móvel, eu estou definindo aqui um vetor de posição relativa, né, chamado RBA aqui. Então, esse RBA traz a posição relativa do ponto B com relação ao ponto A. Né? Então, ele está apontando do ponto A até o ponto B, similar ao que a gente fez anteriormente, né, no caso de sistemas móveis transladados. Esse RBA aqui, a gente está, só por conveniência, definindo que ele tem um componente chamado XB, né, no eixo X1, e YB no eixo Y1. Tá? Isso escrito no nosso sistema móvel de coordenadas. Né? A gente já vai falar disso aqui. Então, lembrando, né, nosso sistema móvel aqui ele está angulado, né, em relação ao sistema inercial, e essa angulação, inclusive, ela pode variar ao longo do tempo, pode ter uma velocidade angular, uma aceleração angular.
parece que eu estou complicando um problema de dinâmica, né? No entanto, isso aqui facilita, né, muitas vezes na hora de se representar movimentos mais complexos, com vários corpos principalmente, tá bom? Então aqui a gente tem um sistema inercial XYZ maiúsculo, né? A gente vai denotar sistema inercial com esse subscrito I maiúsculo. Tá? Então a gente vai adicionar uma notação aqui justamente para identificar, né, vetores que estão representados no sistema inercial. Coisa que a gente não estava fazendo até então, porque a representação de vetores no sistema inercial e no sistema móvel transladado anterior eram exatamente as mesmas. Tá? No sistema inercial, a gente tem um conjunto de eixos x maiúsculo, y maiúsculo e z maiúsculo, e vetores unitários correspondentes i, j e k maiúsculo. Tá? Então, vetores no sistema inercial que a gente vai utilizar esse jk maiúsculo para representar eles. O sistema móvel nosso, ele é transladado e rotacionado, e a gente vai chamar esse sistema móvel de B1, né, da mesma forma que a gente está chamando o sistema inercial de I. Por que a gente está chamando de B1? Porque em alguns casos, né, de problemas de dinâmica, você pode estar interessado em definir vários sistemas de coordenadas, B1, B2, B3, dependendo da complexidade, né, do problema que você está lidando. A gente tem um conjunto de eixos x1, y1, z1 e vetores unitários correspondentes I1, J1 e K1 minúsculos para denotar o nosso sistema móvel de coordenadas. É importante notar que o mesmo sistema, né, pode ter diversos sistemas de coordenadas, B1, B2 até Bn, conforme eu falei. Esse sistema ele rotaciona com uma posição angular instantânea θ, né, e com velocidade e aceleração angular de on e on ponto. Lembrando que θ, on e on ponto estão relacionados aí ao movimento angular do nosso sistema de coordenadas e não ao corpo. Dependendo de como você definir seu sistema móvel, né, o θ vai coincidir com a posição angular do corpo e assim por diante. Então, a partir daqui, dessa aula, né, a gente vai adicionar uma notação vetorial adicional para especificar, né, em que sistema de coordenadas a gente está representando esse vetor. Né. A gente vai usar um índice I para indicar que a gente está usando o sistema inercial para representar o vetor, e a gente vai usar Bn, B1, B2, B3, B4, Bn para representar o sistema móvel. Tá? Então, um mesmo vetor que eu chamei aqui de RA, por exemplo, escrito no sistema inercial, ele vai ter esse subíndice I antes do nome do vetor. Tá? Então, RA na base inercial vai ter essa representação aqui. Um vetor posição do ponto A escrito na base inercial. Um vetor escrito na base móvel, né, vai ter um índice aqui, um subíndice B1 antes do vetor aqui, de modo similar ao I. Né? Então, esse B1 aqui antes do vetor indica que a gente está escrevendo ele na base móvel, no sistema móvel de coordenadas, no caso B1. Tá? Por que isso aqui é importante agora? Porque vetores escritos, né, no sistema inercial de coordenadas e no sistema móvel podem ser diferentes. Na verdade, eles vão ser diferentes nesses casos aqui. Então, só para dar um exemplo, né, esse RBA aqui ele é particularmente importante. Se você escrever ele no sistema móvel B1, que a gente está definindo aqui no nosso gráfico, como que ele vai ser escrito? Ele vai ser o quê? XB I1 mais YB J1. Nesse sistema de móvel de coordenadas a gente tem essa representação. Para escrever isso no sistema inercial, você vai ter que fazer uma conversão de base, uma mudança de base aqui para fazer isso. Tá? Então, vamos relacionar, né, os vetores posição aqui do nosso problema. Né? Lembrando que aqui está invertido, tá? Aqui é o RA e aqui é o RB. Tá? Se a gente analisar essa cadeia de vetores aqui que a gente tem no nosso desenho, a gente tem a seguinte relação entre os vetores. RB é igual a RA mais RBA.
eu estou escrevendo os três vetores aqui no sistema inercial de coordenadas, né, não rotacionado, fixo aqui, mas essa mesma expressão pode ser escrita toda no sistema móvel de coordenadas. Uma coisa que fica evidente aqui, que é importante, você não opera, tá? Faz soma, multiplicação, produto vetorial, escalar, com vetores em bases diferentes, em sistemas de coordenadas diferentes. O que, no fundo, se a gente pensar, é bem óbvio, né? Se você está usando um certo sistema XY para representar um vetor, você não pode somar esse vetor com um sistema de coordenadas que está em uma outra posição aqui angulada em relação a esse vetor original, certo? Então, é importante, né, lembrar de sempre operar vetores na mesma base. Por isso que eu estou insistindo nessa representação aqui com esses índices, para esclarecer em que sistema de coordenadas a gente está representando aquele vetor. Isso aqui é uma anotação que não está no livro, o texto que a gente está usando, o Hibbeler, né, mas está num livro que eu deixo nas referências, que é o livro do professor Ilmar Santos, né, que tem um livro de dinâmica, né, e ele propõe essa anotação que eu particularmente acho muito boa para diferenciar essas representações de vetores e você não operar vetores de bases diferentes. Tá? Então isso aqui é relação vetorial, lembrando que a gente pode escrever cada um desses vetores na base inercial ou na base móvel, desde que todos esses vetores estejam escritos na mesma base. Note que qualquer vetor, né, ele pode ser escrito tanto na base inercial ou móvel, né, desde que essas operações sejam feitas todas no mesmo sistema de coordenadas. O vetor de posição relativa, que eu já cheguei até a escrever aqui no quadro, representado na base móvel, ele fica muito mais simples, né, porque eu já estou definindo essas quantidades xb e yb. Né, então, nosso vetor aqui, ele fica sendo xb-1 mais yb-j1, conforme a gente falou. No sistema inercial de coordenadas, se eu quiser passar ele para esse sistema fixo, o que a gente tem que fazer? É transformar esse vetor em vermelho aqui, que ele é xbi1, yb, j1, para o sistema ij maiúsculo aqui. Como que a gente faz isso? Né? Se você olhar para voltar para o sistema inercial de coordenadas, a gente tem que o componente no eixo x desse vetor vai ser o quê? Vai ser xb minúsculo cosseno do ângulo θ, né, projeção na horizontal aqui, menos yb seno de θ. Porque o yb, a sua projeção no eixo horizontal, ela é negativa. No eixo y, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter xb seno de θ, positivo, mais yb cosseno de θ. Né? É só fazer a projeção no eixo horizontal e no eixo vertical que eu estou denunciando aqui. Então, se a gente olhar a representação do vetor de posição relativa, né, na base inercial, ele passa a ser, então, xb cosseno de θ menos yb seno de θ no eixo multiplicado por i, né, isso aqui é o termo no eixo x maiúsculo, e a gente tem o termo xb seno de θ mais yb cosseno de θ multiplicando j maiúsculo, que corresponde à porção desse vetor de posição relativa, né, no eixo y maiúsculo. Né? Eu só fiz uma conversão de bases, aqui uma projeção de vetores, se quiser, né, algo que a gente vê lá em álgebra linear, geometria analítica e tudo mais. Beleza, a gente tem os vetores, essa relação de vetores, né, posição. Vamos agora achar o quê? Velocidades e acelerações para entender melhor esse problema. Então, para definir os demais vetores, né, a gente vai fazer toda a dedução aqui da base móvel, embora você possa fazer isso na base inercial sem problemas. Tá? É só uma facilidade que eu estou adotando aqui. Vamos então derivar essa expressão original aqui. Né? Derivar RB, que é igual a RA mais RBA na base móvel.
Quando a gente faz isso, o que a gente obtém? Derivada de RB da VB na base móvel, derivada de RA da VA na base móvel, mais a derivada da posição relativa no tempo. Essa posição relativa aqui escrita na base móvel, né, vai ficar sendo como? A derivada no tempo de xbi1 mais ybj1. Estou fazendo isso porque é mais simples, né, representar esse vetor de posição relativa aqui na base móvel. Quando a gente for derivar isso aqui, a gente tem que tomar um cuidado. O que acontece aqui? I1 e J1 são vetores unitários que rotacionam ao longo do tempo. O que isso significa? Quer dizer que a gente precisa considerar as derivadas desses vetores unitários aqui para prosseguir. Então, a derivada de RBA no tempo é dxb dt i1 mais xb di1 dt mais dyb dt j1 mais yb dj1 dt. Notem essas derivadas aqui que são importantes. Uma coisa que eu quero que vocês pensem aí, né? Eu vou responder logo em seguida, mas apareceram esses dois termos aqui, derivada de xb no tempo, derivada de yb no tempo, que são aquelas distâncias, né, horizontal e vertical no nosso sistema móvel, com relação ao ponto A e o ponto B. Né? Talvez você esteja pensando assim, mas esses termos são zero, são nulos. Né? Normalmente vão ser nulos quando você estiver analisando um corpo rígido, né? Porque a distância entre o ponto A e o ponto B, que são caracterizadas por xb e yb, em corpos rígidos vai ser sempre fixa. Né? Então a gente não espera variações aí, apenas variações em termos de rotação do sistema, do corpo rígido, ou no caso aqui, rotação do sistema de coordenadas. Eu vou manter esses valores, né, porque existem alguns casos, mesmo em corpos rígidos, né, quando você coloca um rasgo no meio do corpo rígido com alguma partícula no meio, ou quando você tem alguma mola, né, que é um elemento de elasticidade, a gente pode ter essas derivadas, a gente pode ter esses movimentos importantes aqui. Então eu vou manter isso aqui. Como os vetores unitários I1 e J1 estão rotacionando no plano, né, suas derivadas não são mais nulas, né, é o que eu comentei aqui anteriormente. Então a gente precisa colocar essas derivadas aqui na nossa equação. A gente já fez algo assim antes, né, essas derivadas, né, então a gente vai utilizar esse conhecimento já aqui. Né. Se eu reagrupar aqueles dois termos, né, eu vou separar aqui. Né, a gente tem dxb dt i1 mais dy dt j1, que é o que a gente chama realmente de velocidade relativa aqui do nosso corpo. Então, se tiver movimento de B relativo a A, né, se a gente tiver um corpo deformável, por exemplo, o ponto B pode se movimentar em relação ao ponto A do ponto de vista do sistema rotacionado aqui. Então, você pode ter essas derivadas. Né? Se você tiver um corpo com um tipo de rasgo, né, e tiver, por exemplo, um ponto B, que ele é uma partícula que está nesse rasgo, aí essa partícula ela pode se movimentar dentro desse rasgo, e aí essas derivadas podem ser importantes. Tá? Então, por isso que eu estou mantendo isso. Esse vetor aqui é o vetor vetor de velocidade relativa que pode existir no corpo rígido. Se essas distâncias aqui não variarem nunca, né, essas derivadas vão ser zero, então o VBA vai ser zero. Tá? Mas a gente mantém para deixar em casos amplos, né? Depois a gente vai fazer alguns exemplos disso. E a gente tem então mais xb di1 dt mais yb dj1 dt, que são essas derivadas do movimento do nosso sistema móvel de coordenadas. Primeiro termo da equação é a velocidade do ponto B com relação ao ponto A, né? E como eu falei, né, essa velocidade pode ocorrer quando tem rasgos no corpo ou molas, né, de modo que há movimento relativo do ponto de vista mesmo do referencial móvel, transladado e rotacionado. Uma coisa que a gente tem que cuidar aqui é que o movimento de rotação para o sistema móvel em rotação já não é mais considerado um movimento relativo. Por quê? Porque o sistema móvel ele rotaciona junto do nosso corpo aqui. O segundo termo aqui da nossa equação ele depende das derivadas dos vetores unitários. Né? Então, esse di1 dt, a gente pode deduzir isso, né? Não vou fazer isso no detalhe, mas é a mesma coisa que ON J1, lembrando que ON é a velocidade angular do nosso sistema de coordenadas.
Isso aqui é igual a produto vetorial de ON na base móvel com o vetor unitário I1. Né? E o DJ1dt é a mesma coisa que menos I1, ou ainda o produto vetorial da nossa velocidade angular na base B1 pelo vetor unitário J1 minúsculo. Tá? Então, a gente vai substituir isso na expressãozinha aqui, né, de velocidade relativa, da derivada da posição relativa, aliás, né, a gente vai ter drba dt é igual a vba mais produto vetorial de ON por xbi1 mais ybj1. Isso aqui, né, esse vetor especificamente aqui é o que? É o RBA escrito na base B1. Então a gente pode simplificar a nossa equação, né, e obter então que a velocidade do ponto B na base B1 é igual à velocidade do ponto A na base B1 mais produto vetorial da velocidade angular pelo vetor de posição relativa mais a velocidade relativa. Né? Lembrando então que VA e VB são velocidades absolutas de A e B vistas no referencial XYZ, né, no nosso referencial inercial, e representadas no referencial B1. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Você pode representar qualquer vetor no sistema móvel ou no sistema inercial. Os vetores de posição absoluta, né, ou velocidade, aceleração absoluta, eles também podem ser representados matematicamente em qualquer sistema de coordenadas. Só que tanto o VB quanto o VA são velocidades absolutas, no sentido de que são velocidades que você vai estar observando se você estiver sentado lá junto do sistema inercial de coordenadas. Né? Então, você está olhando o corpo rígido lá, você está parado na Terra e olhando aquele corpo rígido se movimentar, você está vendo velocidade absoluta. O termo ON na base B1 é a velocidade angular do referencial móvel, né? Vista a partir do referencial inercial e representada na base B1. RBA e VBA são vetores de posição relativa e velocidade relativa, respectivamente, de B com relação a A. Então, são posições, né, do ponto B vistas a partir do ponto de vista do ponto A, de alguém que esteja sentado aqui, por exemplo, nesse ponto A que a gente está definindo aqui no nosso diagrama. Então você está sentado lá no ponto A, girando junto com o sistema de coordenadas, você está vendo esse VBA e esse RBA que a gente está colocando aqui, tá certo? E estão representados aqui no sistema B1, tá? O que a gente tem que tomar cuidado aqui? O VBA, né, como eu já disse anteriormente, só vai existir quando a gente tiver realmente movimento relativo entre o ponto B e o ponto A, do ponto de vista desse sistema móvel. Né? Isso significa que só vai ter movimento relativo aqui, VBA e ABA, e aceleração relativa depois, se a distância entre o ponto B e o A variar ao longo do tempo. Ou seja, se o XB e o YB variarem ao longo do tempo. Né? Isso aqui é importante para diferenciar a análise que a gente está fazendo aqui da análise que a gente fez com sistemas transladados apenas. Então, lembre-se, né, que o referencial móvel ele é rotacionado, né, sendo assim o observador alocado no mesmo, ele não enxerga, entre aspas, né, um movimento de rotação do mesmo. Frequentemente o sistema B1 ele é escolhido de modo a acompanhar a rotação de algum componente do sistema mecânico. Né? Então, às vezes a gente tem algum sistema, por exemplo, um braço robótico planar, né? Que você tem algum tipo de componente assim e tem, por exemplo, uma furadeira aqui no fim desse robô. Nesse tipo de sistema, é normal definir, por exemplo, um sistema inercial de coordenadas aqui e algum outro sistema móvel que acompanhe um componente, né, uma seção daquele braço robótico, por exemplo. E esse sistema móvel, por exemplo, acompanha o movimento angular de um dos componentes desse robô. Isso aqui, né, a gente está olhando para o caso de movimento plano, é claro, mas é válido também para sistemas tridimensionais. Né? E quando a gente fala de sistemas 3D, você pode ter múltiplos sistemas móveis
que estão rotacionados em diferentes eixos, em torno de x, y e z. Então a coisa pode ficar bem mais complexa, né? É isso que eu estou querendo dizer. Vamos manter a nossa análise aqui no sistema de movimento no plano, né? Mas isso aqui é expansível, né, para casos mais complexos. Então, o que a gente vai fazer agora? Né? Vamos caracterizar esses termos aqui nesse diagrama bem ilustrativo. Né? O VB, lembrando, é a velocidade absoluta de B, VA, velocidade absoluta do ponto A, que é a origem do nosso sistema móvel. ON, RBA, né? Ele é um termo que representa o efeito da velocidade angular, né, devido à rotação do sistema móvel no nosso corpo rígido. E VBA é a velocidade relativa do ponto B em relação ao ponto A, igual a gente falou. Então, esse primeiro termo, VB, ele representa o movimento do ponto B observado em x, y, z maiúsculos. VA e ON, RBA, representam o movimento do referencial móvel observado em x, y, z maiúsculo. E VBA é o movimento de B observado do referencial móvel no ponto A, fixado no ponto A lá do nosso corpo rígido. Para obter as acelerações, o que a gente tem que fazer é derivar essa equaçãozinha aqui. Né? Você já deve imaginar que é um pouquinho chatinho de achar essa derivada. Então, eu vou dar um skip nisso, né? E eu vou passar direto para a expressão pronta, né? Porque o raciocínio de fazer essa derivada é muito parecido com o que a gente fez anteriormente. Tá? Derivando então a equação de velocidade, a gente tem a equação de aceleração. Né? A gente tem a aceleração de B é igual a aceleração de A mais produto vetorial da aceleração angular do sistema de coordenadas pelo vetor de posição relativa mais produto vetorial duplo da velocidade angular do sistema de coordenadas pelo vetor de posição relativa mais duas vezes o vetor de velocidade angular pelo vetor de velocidade relativa, né, mais, finalmente, a aceleração relativa do ponto B com relação a A. Então, lembrando, né, A e AB são acelerações absolutas de A e B, né, ou seja, são acelerações que a gente vê do ponto de vista do sistema inercial de coordenadas. E, no nosso caso aqui, a gente está representando esses vetores matematicamente no sistema móvel B1. O ABA é a aceleração relativa, né, de B com relação a A, vista aí a partir do sistema móvel e representada do mesmo. E um ponto é o vetor de aceleração angular do sistema móvel, vista a partir do referencial inercial e representada na base B1. Lembrem aí que, né, quando a gente fala de aceleração relativa, velocidade relativa, são vetores, né, que a gente está vendo o movimento do ponto B com relação ao ponto A, do ponto de vista de alguém sentado lá no ponto A, né, girando junto do sistema móvel de coordenadas. No entanto, né, você pode representar esses vetores tanto na base móvel B1 quanto na base inercial fixa lá que a gente analisou antes. Tá? Eu só estou deduzindo essas equações na base móvel porque é mais simples nesse caso aqui. Então, AB é a aceleração absoluta de B, que está representando o movimento de B observado em x, y, z. AA é a aceleração absoluta do ponto A, que é a origem do sistema móvel. Um ponto, produto vetorial, RBA, é o efeito da aceleração angular do sistema móvel, né, devido à sua rotação no movimento do corpo rígido. Produto vetorial duplo de ON por RBA é o efeito da velocidade angular também, devido à rotação do sistema móvel, né. 2, ON, produto vetorial, VBA, é um termo que a gente chama de aceleração de Coriolis no nosso sistema. Né? A aceleração de Coriolis vai acontecer em corpos, né, quando a gente tem efeito combinado, né, de rotação do corpo e movimento relativo. Né? Depois a gente pode verificar isso em alguns exemplos, né? Mas como é um termo muito comum, assim, quando a gente tem movimentos complexos, né, acabou se dando nome próprio para esse termo, que é a aceleração de Coriolis. Esse termo especificamente ele está representando movimentos em interação, né? Movimento angular e linear
interagindo entre si, né? É um termo que representa bem isso. E o último termo, que é o ABA, é a aceleração relativa do ponto B com relação ao ponto A. Né? O movimento de B é observado do referencial móvel, portanto. Então, isso aqui são os termos aí da nossa equação de aceleração. Né? Só para recapitular aqui toda essa análise. Né? A gente tem as equações de vetores posição, RB igual a RA mais RBA, equação de vetores velocidade e equação de vetores de aceleração que a gente definiu aqui. Né? É importante lembrar que essas equações aqui são válidas, né, para o caso de sistemas móveis rotacionados, né, que é o que a gente está analisando aqui, que é um caso mais geral, né, de sistema móvel e tudo mais. Essas equações aqui a gente representou todas na base móvel B1. Né, notem, isso é importante. No entanto, essas mesmas equações, né, a gente pode, sem nenhum problema, representar todos aqueles vetores, né, na base inercial fixa, né, que é o Izão aqui. Então notem que essas equações que eu estou representando aqui são exatamente iguais a essas equações originais que a gente deduziu, com a diferença que elas estão representadas matematicamente na base inercial. Né? Então, na base móvel, o vetor de posição relativa ele é mais simples, né? Ele é xb em I1, yb em J1. Esses vetores na base fixa têm uma representação levemente diferente. Qual que é a vantagem de usar uma base ou outra? Depende muito do corpo rígido que você está lidando, né? Muitas vezes a gente acaba usando o sistema inercial por uma certa conveniência e tudo mais, mas é possível também representar esses vetores usando o sistema móvel. Tá? Quando a gente for ver a parte de cinética de partículas, né, a gente vai ver, na verdade, que existem algumas vantagens de se utilizar o sistema móvel para alguns casos. Né? A gente vai ver isso mais adiante. Tá? Então, é interessante também aqui, né, só para finalizar essa parte teórica, comparar as equações que a gente viu, primeiramente, né, para sistemas móveis transladados com as equações para sistemas móveis transladados e rotacionados. Né? Notem aí semelhanças e diferenças entre as duas equações. Se vocês olharem bem, elas têm mais ou menos alguns termos muito parecidos. Né? A equação de posição nos dois casos, ela é bem parecida. Né? Então a gente tem RB no lado esquerdo da equação, nas duas, que é igual a RA mais RBA. Então aqui não muda nada. Né? A gente tem exatamente as mesmas equações, com a adição desse subscrito I, que a gente está usando para denotar o sistema de coordenadas que a gente está usando para representar o vetor. Na equação de velocidades, né, a gente já começa a ver algumas diferenças. Aqui a gente tinha VB igual a VA mais ômega, produto vetorial RBA, onde ômega era a velocidade angular do nosso corpo rígido ali. E RBA a posição de B com relação a A no nosso sistema aqui. Na nossa equação para sistema móvel rotacionado também, a gente tem VB igual a VA, até aqui está tudo igual, mais produto vetorial de ON e RBA, né? Lembrando que o ON aqui é a velocidade angular também, mas é a velocidade angular do sistema móvel e não necessariamente do corpo rígido. Normalmente, a gente vai fazer coincidir essa velocidade angular com a do corpo rígido, então nesse sentido a equação fica igual. Mais VBA. Que é esse VBA aqui? É a velocidade relativa do ponto B com relação ao ponto A aqui. Né? Lembrando que esse VBA só vai existir, né, quando a gente tiver uma variação de comprimento, né, de distância entre o ponto B e o ponto A. Né? Se vocês olharem, se vocês voltarem um pouco, né, no tempo, na parte que a gente definiu essas equações aqui, vocês vão ver que esse termo que eu circulei, lá do ponto de vista do sistema móvel transladado, era o termo de velocidade relativa, basicamente. Por que a gente tem essa diferença aqui? Né? Esse termo aqui era a velocidade relativa, mas ele é basicamente um produto vetorial de velocidade angular pelo vetor de posição relativa.
Por que a gente tem essa diferença aqui? Esse vetor, o movimento de rotação, quando a gente usava o sistema transladado, era visto como um movimento relativo, né? Por quê? Porque no sistema móvel transladado, você estava sentado no ponto A e você via o ponto B girando em torno de você. Por isso que esse termo acaba sendo a velocidade relativa. No nosso sistema rotacionado, a gente tem um sistema de coordenadas girando junto do nosso corpo. Então, é como se você estivesse sentado no ponto A, mas girando junto do corpo em movimento. E a velocidade relativa só vai existir quando a distância entre o ponto B e A mudarem ao longo do tempo. Tá? Então tem uma leve diferença aí, que é importante você refletir um pouco, porque isso aqui vai ajudar você a aplicar melhor essas equações mais para frente. E por último, né, a gente tem a equação de aceleração aqui. Né? Então a B a gente tem nos dois lados, a gente tem nos dois lados, a gente tem um produto vetorial da aceleração angular do nosso corpo pelo RBA aqui, e no nosso sistema rotacionado a gente tem um ponto RBA. É parecido, mas o alfa é do corpo, um ponto é do nosso sistema móvel. A gente tem menos ômega quadrado RBA no sistema transladado, e a gente tem produto vetorial duplo de ON por RBA aqui. Né? Também bastante semelhança, mas são termos levemente diferentes aqui. E no sistema rotacionado, a gente tem dois termos adicionais, que são a aceleração relativa e aquela aceleração de Coriolis bem evidente lá no nosso caso. Tá? Então, em muitos problemas, né, você vai se deparar com um problema de escolha aí, né, entre um sistema móvel simplesmente transladado e um sistema móvel transladado e rotacionado. Quando que você vai usar um ou outro? Né? Depende muito da complexidade do movimento que você está lidando. Né? Então, se você tiver vários corpos rotacionando, geralmente o sistema móvel transladado e rotacionado pode ser mais interessante aqui. Tá? Então, vai depender muito da sua aplicação, né? A gente vai ver um pouquinho disso ao longo dos nossos exemplos. Né? Lembre-se que no caso de sistemas transladados, né, não usávamos a notação de referencial móvel e referencial inercial, pois os vetores eram idênticos, né, no referencial, nos dois referenciais aqui. Tá?